Olha, terminou sem acordo uma audiência entre o governo federal e secretários estaduais de Fazenda. Eles foram ao STF a convite, a gente te lembra, do ministro André Mendonça para discutir o valor do ICMS que está sendo cobrado sobre os combustíveis. A gente vai então a Brasília conversar com a Caroline Rosito. Ela tem mais detalhes para a gente. Mais uma reunião sem acordo, não é, Carol? Boa tarde. Oi, Luciana, boa tarde para você, boa tarde a todos. Foi uma audiência de conciliação para reunir ali todos os envolvidos nesse assunto, nesse conflito entre estados e União, convocada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. O que ficou definido até o momento? Que eles vão formar um grupo de trabalho ali, sempre organizado pelo Supremo Tribunal Federal, mas recebendo integrantes também da Câmara, do Senado, das secretarias estaduais de Fazenda e principalmente a União. E até o dia 14, esse grupo vai ter que apresentar uma proposta ao ministro André Mendonça, uma proposta ali em comum acordo sobre a aplicação, de como será aplicado de fato a alíquota do ICMS sobre combustíveis. Esse grupo, como eu disse, será formado então por todos os envolvidos, secretários, União, o STF também, Câmara e Senado. Quais são os pontos importantes que serão discutidos principalmente? A aplicação da alíquota única, que é a alíquota fixa do ICMS, aquilo que virou lei em março, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, e também a discussão do projeto que estabelece um teto de 17% do ICMS sobre alguns setores, principalmente combustíveis, que é o foco desse momento. Os secretários disseram que vão rever aquela resolução do CONFAS, que é o que está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal, que o governo afirma que os estados não estão cumprindo a alíquota única. Os secretários, então, por meio do presidente do CONCEFAS, Décio Padilha, diz que os secretários vão estudar uma nova resolução, excluindo ali principalmente as cláusulas que estavam fazendo essa cobrança diferente para cada estado e vão levar isso para o grupo. Mas, em contrapartida, eles querem discutir também, rever alguns mecanismos de compensação, principalmente em relação ao projeto do teto do ICMS, que está no Senado Federal e que eles estão discutindo durante toda essa semana que a gente vem acompanhando aqui, Luciana? Eles questionam, criticam aquela questão da compensação de até 5% para os estados que se sentirem prejudicados, e a União iria compensar os estados que sofressem essa queda acima de 5%. Inclusive, daqui a pouquinho, a partir das 2h30 da tarde, está prevista uma nova reunião entre os secretários estaduais de Fazenda com o relator desse projeto, o senador Fernando Bezerra. Na terça-feira eles se reuniram pela primeira vez para apresentar ali o projeto. Agora eles retornam para um encontro presencial e provavelmente vão discutir o que foi dito nesse encontro, nessa audiência mais cedo com o ministro André Mendonça, para então buscar esse ponto de consenso e apresentar uma proposta final no dia 14 de junho. Eu volto com você, Luciana. Obrigada, Carol. Tomara que saia essa proposta. Todos preocupados, obviamente, porque o aumento no preço dos combustíveis pressiona a inflação e pressiona também a renda do trabalhador, que ganha cada vez menos. Na verdade, o poder de compra dele é cada vez menor. Vou chamar aqui o Leandro Rezende para a gente conversar sobre isso. Em meio a esse impasse entre União e Estados sobre o ICMS dos combustíveis, a alta do preço do diesel dessa vez está pressionando os prefeitos e eles também estão preocupados, Nós também, inclusive, Porque quando a gente fala isso, Leandro, a gente fala de preço de passagem. Pois é, Luciana, preocupa a todos nós, quem depende do sistema de transporte público, que na maioria das cidades ele tem suas inúmeras limitações no que diz respeito aos ônibus, e isso está também preocupando os prefeitos, Luciana. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui no Visão CNN. A gente está acompanhando esse debate muito de perto, que está opondo, é isso que está acontecendo, o Palácio do Planalto, o governo federal e os governadores dos estados, sobre o que fazer com esse projeto para limitar a alíquota do ICMS sobre uma série de bens e serviços, principal deles no momento os combustíveis. Os estados estão preocupados com a perda de arrecadação, o governo federal está dizendo que todo mundo tem que fazer algum tipo de sacrifício para poder ajudar lá na ponta o trabalhador a sofrer menos com a alta do preço dos combustíveis. O diesel afeta a vida de todo mundo, quem tem carro sofre com a alta da gasolina, com a alta do etanol também. Mas para além disso, tem um outro projeto de lei que há uma tentativa de colocar ele para votar lá
lá na Câmara dos Deputados, que é um projeto de lei que cria uma espécie de fundo federal para auxiliar as cidades a custearem aquela gratuidade dos idosos nas passagens de ônibus. É um projeto que tem à frente, né, quem está fazendo esse lobby muito forte é a Frente Nacional dos Prefeitos, que nessa semana, inclusive, teve lá na Câmara dos Deputados conversando com vários líderes de vários partidos para tentar convencer os deputados a olhar para esse debate também. Porque a avaliação que a Frente Nacional dos Prefeitos faz é que com a alta do diesel, a alta do diesel vai obrigar com que um número cada vez maior de prefeituras precise reajustar o preço das passagens de ônibus. E para esse reajuste não acontecer ou ele não ser muito grande, o que os prefeitos querem, e tem um projeto de lei lá na Câmara para isso, é que o governo federal custeie pelo menos a gratuidade do preço, né, das passagens de ônibus para os idosos, porque isso também, segundo a Frente Nacional dos Prefeitos, está pressionando bastante as cidades. Eu falei com o Edivaldo Nogueira, que é o presidente da FNP, ele esteve em Brasília nessa semana para tentar convencer os deputados a olhar para isso também, né, Luciana? Porque esse projeto, a gente teve audiência no STF hoje, uma audiência ali de conciliação que não teve nenhum resultado. A gente viu agora na reportagem que outras reuniões vão ser feitas lá com o relator para tentar se encontrar um bom termo que não seja tão ruim para os estados, não seja também tão ruim para o governo federal, mas a coisa não está andando. Enquanto isso, tem um projeto de lei lá parado que os prefeitos estão tentando mobilizar os deputados para olhar também. Olha, e o que o prefeito de Aracaju, o presidente da FNP, me disse é exatamente isso. Se não se olhar para a questão do diesel influenciando na passagem de ônibus, os sistemas podem entrar em colapso nas cidades. Luciana.